Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é o nosso primeiro Papo Reto com a Tia Jaque. E olha, a nossa primeira convidada é a terapeuta Cristine. Por que eu pensei em trazer a terapeuta Cristine? Porque nesse tempo de pandemia, as pessoas estão ficando muito ansiosas em casa, as crianças, as mães estão super sobrecarregadas, né? Algumas voltaram a trabalhar, tem que cuidar de casa, cuidar de criança, cuidar das coisas da escola, enfim, é uma loucura. Então eu chamei a Cristine para ela poder dar uma ideia do que nós podemos fazer para trabalhar isso dentro de casa, entendeu? Então o papo hoje é a ansiedade, porque o trabalho da Cris, ela trabalha com a frequência vibracional das pessoas. E eu digo para vocês de carteirinha, porque eu sou paciente dela. É maravilhoso, gente. Maravilhoso o trabalho dela. Se vocês que moram em Barra tiverem oportunidade, marquem uma consulta, porque vocês não vão se arrepender, tá? Tudo bem, Cris? Tudo bem, amor. Ó, distanciamento social. Estamos todas Agora, Cris, explica um pouquinho melhor pra gente o seu trabalho. O que é essa frequência vibracional que você faz? Como que é? Então, o meu trabalho, na verdade, é um trabalho complementar. As pessoas que já estão doentes, por exemplo, com alguma doença física, eu trabalho da seguinte forma, com um complemento. Eu trabalho o que causa a doença. Os médicos, eles trabalham a doença em si, focam na doença. Eu trabalho o que causa a doença. E as pessoas que não têm doença nenhuma, que podem se prevenir, fazendo essas terapias. Porque a terapia holística, ela trabalha muito com esse cuidado da nossa alma, dos nossos sentimentos. Porque toda doença, por trás, vem de um sentimento, de um pensamento, sentimento e emoção. Então, é isso daí que a gente trabalha. E são várias técnicas que ajudam muito, principalmente com a ansiedade. Então, como o nosso assunto hoje é ansiedade, eu queria te fazer duas perguntas em uma. O que é a ansiedade? E, por exemplo, se existe ansiedade boa e ruim. Um exemplo, vamos supor, eu vou fazer uma viagem. Estou super ansiosa que a viagem vai ser maravilhosa. Essa ansiedade que eu estou sentindo é boa? Porque é uma coisa boa, vou viajar, né? Mas é bom para mim eu ficar nessa ansiedade? Não existe ansiedade boa. Todo sentimento que te eleva muita adrenalina para o seu corpo, ele realmente atrapalha muito. Porque o que é ansiedade? Ele é um distúrbio do pensamento e sentimento e que envolve emoção. Então, quando você começa a ficar aflita, o que acontece? A gente, tá vendo? Esse aqui são os nossos chakras. Nós temos vários chakras em todos os nossos corpos, todo o nosso corpo. Só que existem os 7 principais. E quando a gente age, está muito ansioso, esse daqui, que é o plexo solar, ele desalinha, que vai causando várias doenças. Então, esse desalinhamento acontece quando você está assim. Se você está fazendo essa viagem, nossa, eu vou fazer essa viagem, vai ser maravilhoso. Aí o que acontece? Você começa a liberar muita adrenalina para o seu corpo e cortisol. E cortisol é um sentimento, são toxinas que são geradas através de sentimentos como ansiedade, raiva, medo, angústia, que vai chegando na depressão, que vai chegando em caos. Quando você começa a liberar muito essas toxinas para o seu organismo, você desequilibra. Esse chakra, como vai desequilibrando o mental, então você começa a ficar e acaba tendo um problema físico. As doenças, em geral, elas são um desequilíbrio de pensamento, sentimento e emoção. Então, acaba criando um problema físico. Entendi. Agora, sim, existe alguma técnica, alguma coisa que as mães podem fazer para elas se acalmarem e para as crianças? Porque as crianças têm algumas que estão agitadíssimas em casa. Existem muitas técnicas maravilhosas da terapia. Mas o que acontece? A primeira dica que eu dou é a mãe fazer primeiro. E depois, porque assim, não adianta você chegar nervosa, ansiosa, porque a gente acaba discutindo, falando com o filho coisas que a gente não quer, e são as pessoas que a gente mais ama, nossa preciosidade, porque eles já estão agitados. E o que acontece também? Essa agitação.
Nós, como temos esses chakras, ele fica, quando ele está girando para a direita, a gente está absorvendo energia. E quando ele fica girando, porque ele fica em tempo todo de rotação, quando ele está girando para a esquerda é quando você está perdendo. E é natural da nossa natureza esse equilíbrio acontecer. Igual aqui, a gente está nesse distanciamento. É natural, isso já acontece normalmente, esse equilíbrio. Então, às vezes, por isso que a gente chega perto de uma pessoa que está muito assim, cansada ou estressada, passando por algum momento, e você depois fica assim, nossa, estou com sono, nossa, estou cansada. É exatamente isso, é esse equilíbrio. Isso acontece com todas as pessoas. Você entendendo ou não, acreditando ou não, é assim que acontece, entendeu? E para você poder equilibrar isso com o seu filho, você precisa estar bem. Então, existem várias técnicas, várias coisas maravilhosas que tem em todas as terapias. Existem vários terapeutas maravilhosos em Barra também, que também trabalham com isso. Existem várias técnicas, mas hoje eu vou falar de uma em especial que eu trabalho, tanto com adultos quanto com as crianças, que é a técnica FT, que é uma técnica de liberação emocional. E como que isso funciona? Isso funciona com batidinhas, porque assim, há 50 mil anos atrás, os chineses eles descobriram que o nosso corpo físico existe a energia vital, que tem os meridianos, que está totalmente ligado a vários órgãos do nosso corpo. E quando aí surgiu a acupuntura, com a agulha, a compressura, que é a pressão no corpo, justamente por isso, por eles entenderem que existe uma energia vital no nosso organismo e do nosso corpo físico que precisa estar fluindo normalmente, que é o natural, que é o correto. Só que isso não acontece quando a gente começa a liberar cortisol no nosso organismo, acaba fazendo o quê? O nosso organismo, ele começa, esse sistema energético, ele começa a dar, como se fosse, imagina vários fios energéticos e desencapando, soltando. E o que essa técnica faz a partir do momento que você começa a fazer as batidinhas? Ele ir falando do problema em questão. É importante isso. Por quê? Porque você vai soldando, entendeu? Você vai soldando isso e aí o seu corpo começa a fluir normalmente. Aí você pode até me perguntar, Cristina, então existe cura física? Muitas vezes pode ocorrer a cura física sim, mas sempre lembrando, se você já está doente, é importante você estar em tratamento com o médico, seu médico de confiança. Por quê? Porque esses tratamentos, eles são muito importantes e são complementares, porque a gente trabalha a causa, o que está causando essa doença, mas a doença já está instalada no corpo físico. Mas qual é a questão disso? O que é maravilhoso nisso tudo, Tia Jaque? É porque quando o nosso corpo, todos os médicos também sabem disso, a gente renova nossas células, não é mesmo? Então, dentro de 90 dias, a gente consegue renovar todas as nossas células. Então, a partir do momento que você começa a fazer e emanar comandos para as suas células, elas vão se tornando células saudáveis. E aí, a cura acontece, porque você já está com tratamento. Por exemplo, tratamento de câncer, ansiedade. A ansiedade também pode causar, tá? Que acaba entrando em depressão. Assim, são temas assim, que tem muito assunto para falar. Mas, resumidamente, é isso que acontece. Só abrir um parêntese, né? Não vai, é o que você falou, não vão deixar de tomar os remédios. É importante o médico, a pessoa está lá, você pode ajudar a reduzir um pouco esse remédio. Exatamente, que existe também outra técnica que é a fitoenergética. Isso, porque, por exemplo, eu digo por mim, eu tenho dores de cabeça. Desde que eu estou fazendo com você, eu não estou tomando remédio de dor de cabeça. Né? Então, assim, não é não tem uma doença assim, né? O exemplo do câncer. Né? Eu não tenho algo assim tão mais grave. Porque quem toma um remédio não vai achar que eu vou fazer, acabou o câncer, vai ter que continuar tomando o seu remédio, né, tá, gente? Só pra... A terapia te ajuda a evitar que volte essa doença. Porque você já percebeu que muitos problemas, até mesmo problemas de câncer, a pessoa, ela trata, ela faz quimioterapia, curou. Um tempo depois, volta. Por quê? Porque não curou a causa. O tratamento terapêutico com a terapia holística é tratar a causa. O meu foco não é a doença,
Ainda mais nesse tempo de pandemia. Sabe o que acontece? Porque muitas pessoas, com esse isolamento social, porque está acontecendo no mundo inteiro, não é aqui em Barra do Piraí, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, quando a gente... Porque a gente vive com várias frequências o tempo todo. Baixa, alta. E o que acontece? Quando tá o mundo... Gente, é todo mundo pensando, informações falando disso, daquilo, as doenças. E o que acontece? Assim, quando você começa a ler muito, você parece que você está sentindo assim, nossa, eu tô com falta de ar. Será que eu tô? Você começa a ficar apavorado. Mas por quê? Porque a gente já está entrando no mesmo campo de energia, de pensamento das pessoas. Mas isso acontece de forma inconsciente. Não é consciente. Entendeu? Até porque o nosso consciente, que a gente acha que comanda tudo, é apenas 5% de comando. É a pontinha do iceberg. Entendeu? Mas isso é uma outra aula. Um outro dia, um outro tema. Então vamos à técnica aí que a gente... Como que é a técnica que a gente pode dar uma dica aí para as mães? Deixa eu só explicar uma coisa. A gente, quando está com uma ansiedade, e essa técnica do EFT, ela ajuda muito nesse equilíbrio emocional. Por quê? Imagina quando a pessoa tem medo de falar em público, medo de ler em público, medo de falar, tem mais gente, já começa a tremer. Por quê? Porque existe um trauma que você aconteceu no passado, nessa vida, outra vida, não importa a crença de cada um. Mas assim, o que acontece? A gente tem no nosso cérebro a amígdala cerebral. É ela que é a guardiã de tudo, que faz lembrar. Sabe quando você passa por um momento na sua infância que você nem lembra mais, um medo qualquer, e toda vez que você se depara com algo parecido que aconteceu, essa amígdala vai lá e fala assim, lembra daquela situação? Você estava em sala de aula, a professora mandou você ler e todo mundo riu, e aí você ficou com aquele medo. Aí toda vez que você tem que ler, toda vez que você tem que falar, vem exatamente aquele sentimento. Entendeu? Então, exatamente. Mas aí é essa glândula. Aí ela vai começando a liberar adrenalina, cortisol. E o que acontece? A pessoa acaba adoecendo. A pessoa acaba se travando. E essa técnica é justamente isso, para destravar todos esses sentimentos. Criança está nervosa, criança está com medo, criança vai dormir. Nossa, eu estou com medo de escuro. Por quê? Vamos liberar isso. Vamos começar a conversar com a criança, com o seu filho. E essa é uma técnica que faz para adulto e para criança. Só que para as crianças tem um toque mágico nisso, que é o tratamento que eu faço com elas. Só que essa técnica eu faço com as crianças, eu faço com os meus pacientes em consultório, mas tem que continuar. Porque tudo tem um ciclo, sabe? A gente está recebendo comandos de medo, de insegurança o tempo todo, comando para o nosso corpo. Se você não treinar o seu corpo por dias, ele não vai entender. Aquela glândula cerebral vai falar para você, tá precisando, você não tá, você não é assim. Esses comandos acabam acontecendo e te travando. Por isso que tem que ter um ciclo. E as crianças, elas se tornam fadas, ativam a varinha mágica, as meninas e os meninos se tornam mágicos. É muito legal, Tia Jaque, esse tratamento com as crianças. E com as crianças o resultado é muito rápido. É muito rápido. Porque elas realmente entram no personagem e acreditam, confiam. E tudo flui maravilhosamente. E essa técnica é bom a gente trazer as crianças para fazer? Ou a gente pode fazer? Ou o que as mães podem fazer? Como então, eu vou depois deixar gravado para você incluir aqui nessa entrevista, nesse papo reto com a Tia Jaque. Entendeu? Bem legal. Eu vou fazer com a minha filha, eu posso fazer com a Maria também. A gente grava, eu vou colocar no dia que vocês estiverem assistindo, já vai estar lá o videozinho para vocês. Como fazer com as crianças. É uma técnica maravilhosa. Só que eu quero ler para vocês os meridianos, porque olha só, dentro do nosso corpo, lembra que eu falei? Está passando um fluido vital que está em conexão com os nossos órgãos. Eu quero te falar todos os pontos e quais são os órgãos responsáveis, porque a gente está batendo, são batidinhas, sabe? Com a pontinha do dedo. São batidinhas que a gente
faz que ajuda muito e está totalmente ligado a isso. Por isso que determinado órgão, quando não está essa energia fluindo, como se ela tivesse soldado não, quando ela tivesse partido um fiozinho, entendeu? Ela faz aqui essa soldagem para que fluir normalmente, porque o nosso natural é estar bem, estar saudável. Tá, então você vai ler pra gente? Bom, deixa eu pegar aqui. Bem legal. Então, olha só, ela começa com ponto karatê. Esse karatê, porque a gente fala que o nome dele é ponto karatê, assim, ó. É isso aqui. É o cancelamento. Quem são os meus pacientes já sabe, conhece muito bem esse ponto. Esse ponto karatê. Por que tem que começar por ele? Para evitar a reversão psicológica. O que é isso? Até as pessoas que treinam mais, que estão assim, nessa parte já de técnicas, que já fazem isso, que fazem yoga, que fazem todo esse tratamento, pode acontecer a reversão, que é a reversão psicológica, que é te impedir, não vou fazer não, procrastinar, fica com vergonha, porque, nossa, quem quer ficar fazendo isso, tocando os pontos, tem vergonha, entendeu? Existem muitos pacientes que eram retraídos, com vergonha, eu falo, libera, faça comigo aqui, faça sozinho, é você com você, até que ponto você precisa liberar isso? Até que ponto você quer se livrar desses sentimentos que te trava, que não deixa você viver a vida que você nasceu para viver, entendeu? Então, existe esse ponto, que é o ponto karatê. Então, eu vou ler aqui o que está correlacionado. Então, ó, ele, como eu já te falei, ele sempre é importante começar por esse ponto, porque são pontos estratégicos que possuem a maior função. E toda vez que a gente está apertando esses pontos, a gente tem que falar as frases, tipo, ansiedade, estou ansiosa, ansiedade que sinto, está cancelado, cancelado, cancelado. Sinto ansiedade, está cancelado. Então, você vai falando e vai tocando. O segundo ponto é exatamente o topo da cabeça. Eu começo assim, faço assim e começo com o topo da cabeça. É importante você ter uma sequência, mas é importante começar com esse daqui, porque esse daqui que vai te impedir. Ele está totalmente ligado a essa impossibilidade de você não querer, de você travar, de você ter medo, de não acreditar, por exemplo. Agora aqui, ó, o topo da cabeça. O vaso governador são os vasos governadores, responsáveis pelo sistema energético, que traz intuição, conexão espiritual, sabedoria e clareza. Ó, o da sobrancelha, que você vai tocando. Início da sobrancelha. O meridiano é a bexiga. Entendeu? Responsável pela orientação física no tempo e espaço, que tem a ver com a alegria. Ó. O lado dos olhos, meridiano da vesícula. Você vai batendo aqui, ó. Depois eu vou deixar na descrição a imagem dos pontos para as pessoas fazerem. O início da sobrancelha é o meridiano bexiga, responsável por fluir os pensamentos. E agora, aqui, ó, ao lado dos olhos, embaixo dos olhos, né? Aqui assim, ó, são batidinhas, entendeu? Responsável pela orientação física no tempo e espaço, tem a ver com a alegria. E aqui, ó, esses são embaixo dos olhos, que tem a ver com o estômago. Desculpa, tá? Tem a ver com o estômago. A alegria é aqui assim, ó, alegria e o estômago. É porque tá chegando mensagem aqui, tá atrapalhando. Então, embaixo dos olhos, aqui tem a ver com o estômago. Tá sentindo dor no estômago? Batidinha. Mas aqui eu estou te mostrando como fazer a técnica, porque eu só estou mostrando os pontos e quais são, o porquê desses pontos e quais são os órgãos responsáveis por ele, ligados a ele, tá? Então, aqui, embaixo do nariz, esse é um outro ponto. Entendeu? Responsável pela aceitação, quando bloqueada, se expressa como vergonha, constrangimento, impotência e bloqueio de falar em público. Preciso falar, vou fazer uma apresentação. Ó, vai lá e faz o toque. É importante fazer a técnica inteira.
está num momento que não tem como sair e ficar fazendo a técnica inteira. Que a pessoa Faz olhar, só você ponto. faz os pontos. Embaixo da boca, aqui no queixo, é o meridiano vasoconstrictor, responsável por confiança e autoaceitação. Tem a ver com a culpa e a insegurança. Então, vem aqui, ó, na clavícula. Aqui assim, ó, são batidinhas aqui. Responsável pelo armazenamento da energia vital herdada pelos pais, da força de vontade e determinação. Quando bloqueada, gera medo, ansiedade, insegurança. Quando estimulada, esse ponto estimula a função renal e acalma a asma e a tosse. Ó, batidinhos. E embaixo da axila, a gente vai batendo aqui, responsável pela distribuição do QI pelo corpo e sangue. Quando bloqueado, gera ansiedade, medo do futuro, comportamentos compulsivos, vícios, turbulências, como, por exemplo, a claustrofobia. Entendeu? Então, são essas batidinhas que a gente vai fazendo, começando sempre pelo Tapa Karatê, para não ter aquela reversão. Ai, Cris, eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, porque você vai ver o quanto é transformador essa técnica, Tia Jaque. Então, vamos fazer o seguinte. A Cris vai fazer a técnica com a Luísa, vai mandar pra gente, para vocês poderem ver exatamente como ela é. Aqui eu estava explicando todos os pontos e eu quis ler exatamente quais são os órgãos que estão correlacionados com esses pontos, para você entender por quê, mas por que, né? Tocar esses pontos. Qual é? Porque assim, na acupuntura, quando coloca agulha, porque são pontos meridianos que vai atingir aquela região que não que está bloqueada. Às vezes a gente nem sabe qual é o bloqueio. Mas quando a gente entende um pouquinho de quais são os pontos, o que funciona, a gente sabe mais ou menos. Na terapia a gente já consegue ter uma noção. E olha só, isso vai ajudar muito as crianças e até vocês. Mas se persistir esses problemas, os medos traumáticos, é importante levar para uma terapia. Porque às vezes não é só isso, tem algo por trás. Porque olha só, quando a gente começa a fazer terapia, a gente descobre um mundo que a gente nem conhece. A gente descobre medos, traumas, coisas que estão nos bloqueando que a gente não tem nem noção. Porque é exatamente aquilo que eu falei. A gente, com a nossa mente consciente, a gente só trabalha com 5%. Você acha que você está pensando que você está comandando a sua vida? Você não está, porque a mente consciente ela só funciona 5%. Quando você começa a limpar, a liberar esses medos, esses traumas, essa ansiedade, ajuda muito a libertar de muitas coisas. E acaba existem casos de pessoas curadas. Mas por quê? Porque fez o tratamento com o médico e junto, que é o nosso tratamento complementar, ajuda. Existe também a pessoa que fez e está lá, está curada, está bem. Mas porque estava no início. Mas eu sempre falo, você tem algum problema, faz o tratamento. Porque se é uma simples dor de cabeça, eu sempre tento fazer uma técnica primeiro. Se não funcionar, aí sim eu vou para os remédios alopáticos. Porque existem muitas técnicas maravilhosas, né, Tia Jaque? Com a energia das plantas, que é a fitoenergética, a fitoterapia, e muita coisa. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai parar por aqui, tá? Espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês. E faz o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos comentários que a gente pode anotar tudo para um próximo vídeo, né? Para responder as perguntas. Se vocês tiverem algum tópico que vocês acham interessante, que a Cris volte para poder falar com a gente, deixe no comentário. Se inscreva no canal, dá o seu like, ativa o sininho. Tá bom, pessoal? E qualquer coisa vocês deixem lá no comentário que a gente vai se falando, tá bom? Cris, brigadão. Eu que agradeço a oportunidade de ser a primeira do canal. Toda elogiada, gratidão. E é muito legal porque tem muita gente que não tem muita noção de como funcionam esses tratamentos, né, Jaque? Exatamente. E olha, não é porque eu nunca quis ser terapeuta. Eu sou bióloga e comecei a estudar a parte de terapia há 6 anos atrás, para mim. Só que eu me apaixonei tanto em poder ajudar as pessoas a transformar
abençoe as vidas delas. E sabe, porque eu entendo, né? É o nosso lema que a gente sempre conversa, que o sol nasce para todos. Todo mundo tem a oportunidade de evoluir, crescer, prosperar. É isso que estamos aqui, né? No planeta Terra.